nós vamos falar sobre a oração de Jesus no Getsêmani. E você precisa entender que o Getsêmani ficava ali no Monte das Oliveiras, no lado ocidental do ribeiro de Cedron, e bem em frente ao Monte Moriá, aonde Isaac deveria ter sido sacrificado, mas você sabe que um cordeiro foi colocado para substituí-lo, e aonde foi construído o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. E é nesse lugar importante, com essa visão, que Jesus, na quinta-feira à noite, algumas horas antes da famosa sexta-feira da paixão, Jesus se dirige ali para orar. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite, ou lugar de azeite. É onde a azeitona era esmagada, era imprensada, e dali era recolhido o óleo, o azeite, que era passado, era vendido para os judeus. É interessante que Jesus escolhe esse lugar para a sua oração quase que final, ou a oração final antes da sua crucificação. Assim como a azeitona era esmagada, era espremida, Jesus Cristo também está sendo triturado, como Isaías diz, está sendo esmagado. Isaías diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Jesus, então, se dirige ao Getsêmani. Lucas 22, 39, diz: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Então, Jesus costumava orar naquele horto, ele costumava orar naquele jardim. Jesus nos deixa aqui uma lição, que antes de uma crise, antes de uma catástrofe, porque era isso que ia acontecer com ele, o melhor caminho que você tem a escolher é a oração. Não é o desespero, não é a paranoia, não é a loucura, mas é a oração. Você orando, você está preparado para enfrentar todas as crises que porventura vêm. Jesus chega ali com os seus discípulos. Tem 11 discípulos com ele. Judas, já não está mais com Jesus. Judas está com as autoridades naquela noite, negociando para vender Jesus, negociando a prisão de Jesus. Jesus chega com os 11 discípulos. E ele deixa 8 discípulos em uma parte. E vai avante com mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos. Ele vai mais à frente. Mas lá na frente, Jesus também deixa esses 3 discípulos. E ele vai, então, para seu período de oração. E aí vem a nossa observação sobre essa oração. Primeiro, a oração de Jesus foi uma oração solitária. Afastou-se
a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Então agora, Jesus não está mais rodeado de ninguém. Um arremesso de pedra é como se você pegasse com a mão e jogasse uma pedra. Ele não está muito distante dos discípulos. Ele disse para os discípulos ficarem orando, mas você sabe que os discípulos ficaram dormindo. E Jesus, que durante seu ministério tinha sido acompanhado por imensas multidões, Jesus que tinha quase sempre pessoas ao seu redor, ele agora, na sua hora crucial, na sua hora difícil, ele está sozinho. Não tem mais ninguém com ele. Ele vai orar ao Pai. Ele vai abrir seu coração para com Deus. Ele vai derramar suas lágrimas diante do Senhor. Há dois aspectos, amados, que nós devemos observar sobre a solidão. Primeiro, nós devemos esperar o abandono. Eu tenho que ser sincero com você. Há alguns momentos na vida que as pessoas vão nos abandonar. As pessoas não vão estar conosco em todos os tempos. Algumas vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Aqueles que nós ajudamos, aqueles em quem nós confiamos, aqueles de quem nós esperamos. Às vezes nossos irmãos, às vezes nossos líderes, às vezes nossos pastores, nem sempre estarão conosco. Às vezes estaremos sozinhos. Por outro lado, tem um aspecto positivo. Jesus mostra aqui, há momentos em que você deve orar em coletividade. Há momentos que é importante a oração na igreja, a oração com a sua esposa, a oração com seu esposo, a oração com um irmão querido, com uma irmã querida. Mas há necessidade, muitas vezes, de uma oração solitária. A Bíblia fala do lugar secreto. Aquele lugar onde você entra e você está só. E você pode abrir seu coração para com Deus. Você pode chorar na presença dEle, sem precisar que ninguém esteja vendo, esteja lhe interpretando ou esteja lhe julgando. Então, Jesus está só. Somente Ele e Deus. Sozinho naquela noite escura, lá no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, lembrando certamente de que ali é um lugar de adoração e prevendo o que vai acontecer com ele. Segundo aspecto desta oração, foi uma oração humilde. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Grife essa parte, amado, com o rosto no chão. Quando estava preparando essa mensagem, eu me senti tomado pelo Espírito Santo. Eu comecei a entrar num êxtase. E eu comecei a chorar lá no meu escritório, sozinho. E comecei a ficar envergonhado. Quando eu li essa expressão que muitas vezes nós lemos tão rápido e não prestamos atenção nela. Aí não está dizendo apenas que Jesus orou. Está dizendo que Jesus ficou de joelhos e ele colocou o seu rosto no pó, no chão, na areia do jardim. Meu irmão, eu comecei a pedir perdão a Deus. Deus,
Eu nunca fiz isso. Eu nunca orei assim. Quando eu oro de joelhos, com exceção aqui da igreja, eu confesso para os irmãos que eu tiro a minha sandália, eu coloco meus joelhos na sandália. Eu não coloco no chão para orar ao meu Deus. Mas aqui está Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o único sem pecado, com o seu rosto no chão, numa atitude de humildade que jamais poderia se esperar. Nós temos que ter cuidado, amado, porque existe um pecado capcioso, perigoso, que se chama orgulho. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas o nosso coração está impregnado de orgulho. Nós nos comparamos com os nossos irmãos e menosprezamos nossos irmãos. Nós os achamos melhores. Nós os achamos merecedores. Nós os achamos que Deus não está fazendo favor nenhum para nós. Quando Ele nos abençoa, Ele está simplesmente nos pagando, nos recompensando. Isso é orgulho. Existe um orgulho religioso, amado. E esse orgulho é perigoso. Quando nós achamos que somos mais santos do que os outros. Quando nós somos capazes de ver o pecado dos outros, mas nós não somos capazes de ver o pecado que está dentro de nós. Quando nós nos dirigimos para Deus, mas nós não nos quebrantamos. Nós não chegamos diante de Deus como aquele publicano e dizemos: Senhor, eu não passo de um pecador, eu apelo para a tua misericórdia. Aqui está Jesus, não está em pé, não está sentado, Ele está com o rosto no chão, e se você acompanhar o contexto, Ele vai ser preso já pela madrugada, portanto, altas horas da noite, já é madrugada, Ele passou horas nessa posição, horas. No primeiro culto de quarta-feira, depois da pandemia, pastor Fabrício dirigiu, ele pediu que se ajoelhasse para orar, eu estava ali atrás, não estão tirando fotos, e eu estava orando ali, de joelhos, e chegou um momento que meus joelhos começaram a doer, porque estava faltando a minha sandalinha, que coisa terrível. E eu tive que me sentar. E Deus trouxe isso à minha memória. Eu me envergonhei. Jesus passou horas com o rosto no chão. Meu irmão, você tem se humilhado diante de Deus. Você tem colocado os seus joelhos no chão. Você tem passado momentos falando com Deus, se humilhando e dizendo: Deus, eu falhei, Deus, eu pequei, Deus, eu errei. Como eu tenho dito, Deus não perdoa desculpas. Deus perdoa pecados. Não temos que apresentar nossas desculpas por que nós erramos. Nós temos que apresentar nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é fiel para nos perdoar de todos os pecados. A terceira característica dessa oração é que ela foi uma oração fervorosa. Lucas 22, 44. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue.
Nota essa palavra fervor. Em algumas traduções tem ele orou mais intensamente. Parece que Jesus sentiu que precisava de mais força, que precisava de mais brado, que precisava de mais clamor e de mais intensidade. Então Jesus aumentou a sua oração, ele fez uma oração ainda mais fervorosa, uma oração ainda mais intensa, uma oração ainda mais poderosa. O texto diz que ele ficou tão angustiado, tão emocionado, que o seu suor começou a pingar na terra como gotas de sangue. A ciência médica chama para esse fenômeno de apedese. É quando a nossa emoção chega ao extremo do extremo, que nós começamos a fazer ou ficar como Jesus ficou. Os estudiosos, amados, eles comentam que a grande batalha de Jesus não foi na cruz. A cruz foi uma grande batalha. Mas a grande batalha foi no Getsêmani. Porque foi ali que Jesus foi tentado a desistir. Porque foi ali que ele sentiu a maior angústia, ele sentiu a dor, ele sentiu a vergonha. Ali Satanás dizia para Jesus: desista, acabe com esse plano, pare com isso, não tem necessidade de ir para a cruz. E essa parte aqui diz que Jesus, ele sofreu uma agonia. É a única vez que tem no Novo Testamento essa palavra, agonia. Mas depois que Jesus se levanta do Getsêmani e vai para a cruz, ele vai preso para o julgamento, para a cruz, você não encontra mais no Novo Testamento que Jesus se angustiou, que Jesus se perturbou, que Jesus sentiu agonia. Não, quando ele se levanta do Getsêmani, depois dessa oração, ele se levanta resoluto, ele se levanta corajoso, ele não reclama, como a Bíblia diz, ele foi em silêncio e ele vai para a cruz. Irmãos, haverá momentos em nossa vida de intensa batalha. Batalhas tremendas. Batalhas cruéis. Haverá momentos que Satanás virá com todas as armas sobre você, sobre sua família, sobre seus negócios. Às vezes a Bíblia vai dizer que isso são dardos inflamáveis, são flechas de fogo que Satanás vai lançar para destruir você. São batalhas intensas. E o que eu preciso dizer para você? Que isso não vai ser resolvido com oraçãozinha. Que isso não vai ser resolvido com balbuciar. Deus me ama. Resolve tudo aí, Deus. Você vai precisar de uma oração mais fervorosa. Você vai precisar de uma oração mais intensa. Você vai precisar de uma oração mais clamorosa. Você vai precisar chegar aos céus de uma maneira diferente. Nós temos que medir a temperatura da nossa oração. Nós temos que aprender a orar. Os discípulos pediram de Jesus: ensina-nos a orar, Jesus, como tu oras. Porque Jesus orava de 3 às 6 da manhã. Eram 3 horas de oração antes de começar a curar, expulsar demônios. Nossas orações são muitas vezes fabricadas, rotuladas. Eu não sei se isso ainda acontece, porque eu não leio mais jornal de papel, mas antigamente, quando eu comprava jornal todos os dias, tinha umas 3 folhas que era só de oração.
Não sei se você se lembra. Oração para o santo tal, oração para a santa tal, oração, tudo escrito ali que alguém fez para você repetir. E às vezes é assim que nós fazemos. É a oração do pastor Joctã. É a oração do apóstolo tal. Nós não somos, amados, audaciosos e autênticos para chegar diante de Deus e dizer como Jesus, minha alma está angustiada. Minha alma está em agonia. Senhor, eu estou sufocado. Eu não estou, Senhor, aguentando mais. A pressão está muito grande. Satanás está intenso. Me ajude. Me ajude. A quarta característica dessa oração, amados, é que ela foi uma oração perseverante. Mateus 26, 44 diz, foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Diga, terceira vez. Terceira vez. Jesus orou não sei quanto tempo. E ele não sentiu a resposta. Ele não sentiu que sua angústia estava passando, que a sua agonia estava indo embora. Então o que é que ele fez? Ele botou o rosto no chão de novo e orou mais uma vez. Mas ainda não foi suficiente. Então ele fez isso pela terceira vez. Ah, meu irmão. A oração perseverante. Aquela oração que não desiste até Deus responder. Aquela oração que às vezes você precisa fazer 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Aquela oração que não é respondida no primeiro momento. Porque tem momento, amado, que a gente vai chegando no trono de Deus e a gente nem chegou e Deus põe a mão dele assim e diz assim, está abençoado. Porque Deus é nosso Pai e Ele age como Pai. E às vezes nós fazemos isso com nossos filhos, né? O nosso filho chega, não pede nada e a gente dá para ele. A gente já separa alguma coisa para ele, porque isso está no amor de pai, não é verdade, pastor João? Está no amor de pai. A gente não entende amor de pai, amor de mãe. Mas tem vezes, amado, que o filho precisa usar de argumento. Tem vezes que o filho precisa insistir. Tem vezes que o filho precisa até chorar para receber aquilo que ele está necessitando. E às vezes é assim com Deus. Tem hora que a gente nem chega e Deus já vai dizendo, está abençoado, está abençoado, está abençoado. Mas tem batalha, irmão, que é no joelho. É por semanas, é por meses, é por anos. Tem batalha que você precisa fazer como Jesus. Você orou e você não sentiu ainda a resposta. Ora de novo. Não senti ainda, pastor? Ora de novo. Não senti ainda? Ora de novo. Até Jesus responder. Mas se Jesus responder não, não ore mais não. Porque é pecado continuar orando quando Jesus já disse não. Não foi assim com Paulo? Paulo pediu para Jesus tirar o espinho da carne dele várias vezes. Só que chegou um momento que Deus disse para ele, não me fala mais sobre isso não. A minha graça te basta. Acabou. Não me fale mais sobre isso. Você vai morrer com esse espinho. Esse espinho vai ficar com você. E aí lá na frente Paulo diz, por isso eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Toda vez que Paulo queria se orgulhar, ele lembrava, eu tenho um espinho na carne. Eu não posso me orgulhar. Eu não sou melhor. Eu não posso caminhar sozinho. Eu não sou independente. E eu quero dizer, amado, eu acho que todos nós temos um ou mais espinhos. Eu não sei qual é. É diferente. Mas é aquilo que nos prende a Deus.
é aquilo que nos mantém firmes no Senhor. Então, enquanto o Senhor não responder, persevere, continue. E, finalmente, a outra característica dessa oração é que ela foi uma oração resignada. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, por muito tempo, amados, eu entendi que este cálice era a morte. Que Jesus estava dizendo, Deus, tem outro meio, passa essa morte de mim. Mas não era. A morte Jesus enfrentou tranquilamente. O que Jesus estava sentindo era que quando nossos pecados viessem sobre ele, ia acontecer o maior drama da vida dele. Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus estava sentindo e dizendo, Deus, é possível não acontecer isso? É possível não haver essa separação? Se não for, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi cruz. Mas também a vontade de Deus no terceiro dia foi túmulo vazio, foi ressurreição. A vontade de Deus. Eu digo sem medo, muitos crentes nesse cristianismo moderno não têm como fazer essa oração. A oração deles é, Senhor, faça a minha vontade e não a tua vontade. Porque a vontade de Deus muitas vezes nos surpreende. Porque a vontade de Deus muitas vezes nos sacode. Porque muitas vezes eu, Joquitã, quero ir numa direção. E Deus diz, não vai. E às vezes Deus está bem incisivo. E nem me pergunte por quê. Porque às vezes Deus não quer dar explicação. Eu estou certo ou errado? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nenhuma explicação. Qual é o lugar? Como é que ele vai viver? Por quanto tempo? Nenhuma explicação. Tem hora que Deus vai explicar para você, detalhe por detalhe. Tem hora que Ele só vai dizer, é assim que eu quero. Confie em mim, vá no que eu estou dizendo, viva do jeito que eu estou falando. Vai dar certo. Vai funcionar. Vai dar certo. Quando Deus põe a mão, amado, vai dar certo. Vai acabar bem. Pode vir a tempestade, mas ela vai passar. E nós vamos experimentar a vitória. Pense na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não é para a minha. Chega tanto profeta, amado, hoje e profetiza. Meu irmão, Deus me revelou qual é a vontade dele para a tua vida. E para a vida do profeta. E para a vida de quem está apontando para a gente. O que é que Deus revelou? Quer dizer que Deus só falou para você da minha vida, Ele não falou da sua? Porque quanto mais nós oramos, mais Deus revela. E às vezes, amado, acontecem coisas incríveis. Ninguém entende por que você vai fazer uma coisa. Ninguém entende. Porque a vontade de Deus é um mistério. Mas quando você aprende a andar na vontade de Deus, você não é esse crente do oba-oba, não. Você é um crente vitorioso, fortalecido, um crente amparado na palavra, um crente que sai por aí e sabe, vem turbulência, mas eu, em nome do Senhor, hastearei o meu pendão, levantarei a minha bandeira, porque o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é glorioso. Que Deus te abençoe, receba essa palavra que Deus colocou no meu coração para o seu coração.